Olá, muito boa tarde. A canonização do Cardeal Newman e o conflito entre a Turquia e a Síria, dois acontecimentos que vão hoje ser comentados por Filipe Avilés, jornalista da Renascença, com quem falaremos depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade, desde logo a semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Quando a fé se transforma em ideologia religiosa, ideologia social ou ideologia política, algo está errado. O alerta foi deixado pelo Papa na audiência geral desta semana em forma de exame de consciência. Come vivo la mia vita di fede? Vado incontro agli altri oppure sono contro gli altri? Appartengo alla Chiesa universale, buoni, cattivi, tutti, o ho una ideologia selettiva? Adoro Dio o adoro le formulazioni dogmatiche? Com'è la mia vita religiosa? La fede in Dio che professo mi rende amichevole oppure ostile verso chi è diverso da me? Já esta terça-feira, na Capela de Santa Marta, o Papa tinha falado dos cristãos que se fecham e têm medo de crescer por estarem presos às suas próprias ideologias. Cristiani con condizioni. Io sono cristiano, ma a patto che le cose si facciano così. No, questi cambiamenti non sono cristiani. Questo è eresia, questo non va. Cristiani che condizionano Dio, che condizionano la rivelazione di Dio. A violação sistemática dos direitos dos povos originários da Amazónia e a vida em risco em toda a região, ferida no seu habitat, têm estado no centro das reuniões gerais do Sínodo dos Bispos. Na Amazônia, a gente vive hoje uma disputa radical entre dois projetos. E foi isso que o Papa Francisco já compreendeu e já expressou desde que lançou o Sínodo em Porto Maldonado. Dois grandes projetos. Um projeto que é um projeto predatório, um projeto dirigido pela ganância e pelo desejo ilimitado de lucro. Um projeto extrativista das grandes mineradores, um projeto devastador do agronegócio, um projeto do deflorestamento e da destruição ambiental. E um projeto sustentável, múltiplo, diverso e plural, de povos que aprenderam a conviver durante milhares de anos e a enriquecer a própria floresta com a sua vida. Este é um sínodo especial e é também o mais verde de sempre. O Vaticano anunciou um investimento de 10 mil euros para a plantação de árvores em 50 hectares da bacia amazónica, como forma de compensar as emissões de carbono durante a Assembleia. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Foi um adeus aos monges da Cartucha de Évora que abriu portas e centenas de pessoas visitaram a clausura. Muitos já aguardavam junto ao portão da clausura, na certeza de que desta vez, se iria abrir num gesto inédito. Muitos curiosos, mas também amigos e familiares daqueles que um dia se deixaram tocar pelo exemplo destes monges brancos. Lembro perfeitamente a entrada dele, viemos cá trazê-lo. Foi um contentamento para a família, ao mesmo tempo foi uma coisa que eu lembro-me da despedida como se fosse hoje. Quando nós o viemos trazer, ele a dizer adeus, depois vinhamos cá 2 vezes por ano, mas ele sempre uma pessoa super alegre, super bem disposto, super feliz. O seu tio é Frei Joaquim Pedro Maria, já falecido, o primeiro monge a ser enterrado no claustro de Scala Coeli nesta segunda fase da ocupação monástica do mosteiro.
Natural de Évora, é também o monge Pedro Cordovil, está hoje na Cartucha de Montalegre. O Pedro era realmente uma explosão de alegria e sempre em movimento e isso tudo. Portanto, escolher esta ordem foi para nós uma surpresa grande. E uma surpresa que custou mais a alguns do que custou a outros, mas ficámos realmente muito surpreendidos e convencidos que ele iria sair mais dia menos dia, mas não, ficou. Até hoje continua com a sua alegria e trabalhando na sua comunidade. Foi um dia atípico nos claustros do mosteiro, portas abertas para uma visita que tentava saciar uma curiosidade alimentada pelos anos. A Arquidiocese de Évora despedia-se dos seus monges cartuchos, lembrando o pulmão espiritual que este lugar sempre foi e o acolhimento demonstrado a quantos tocavam o sino do portão. Dom Francisco Senra Coelho recordava os dramas aqui confiados à oração dos monges, as alegrias partilhadas e a dimensão ecuménica que Scala Coeli sempre representou. Estes homens bons, os monges, tiveram sempre ouvido, o seu coração era um ouvido. Eram capazes de escutar no silêncio da fidelidade e da confiança ao segredo que lhe era posto e por isso se tornou um centro de referência, de acolhimento, de humanidade. Essa é a herança que nós recebemos. Nesta hora, o arcebispo de Évora dava conta do molho de chaves que fica na sua mão com a partida dos monges. É um molho de chaves que eu ia dizer pesado e que quero compartilhar com as irmãs servidoras de Deus que vêm povoar esta casa, para que seja um silêncio habitado, para que seja um silêncio fecundo e para que continuemos a acolher. Para a Cartucha de Évora virão agora as religiosas do Instituto Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. São o ramo feminino da família religiosa do Verbo encarnado, composto por irmãs tanto de vida apostólica como vida contemplativa. Para nosotras realmente es una gracia poder venir aquí a la Cartuja de Évora. También es una gran responsabilidad, no solo por la gran Cartuja en cuanto a la parte material, se podría decir lo grande que es, sino sobre todo para dar continuidad a la espiritualidad, ¿no? Gran espiritualidad de los cartujos que han vivido durante estos años. Así que pedimos oraciones a todos los portugueses para que también nosotras podamos dar aquí frutos de santidad y de vida eterna como lo dieron los cartujos. Estas religiosas que trabalham em países como a Síria, Jordânia, Egito, Taiwan ou Rússia ainda não têm data para a sua instalação em Scala Coeli, mas quando chegarem e para quem o desejar, será possível fazer experiências de espiritualidade e de vida contemplativa, ficando na hospedaria do mosteiro. O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa manifestou preocupação pela elevada abstenção nas eleições legislativas. Foi a primeira reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa após as eleições legislativas. Um acontecimento que mereceu a análise dos bispos para afirmar a apreensão pela elevada abstenção. O Conselho manifesta alguma preocupação pela abstenção. Pode significar muita coisa e os agentes políticos devem também analisar, certamente farão, mas pode significar também uma exigência de maior dignificação da ação política. Depois também um apelo aos responsáveis políticos eleitos para a Assembleia da República e para o Governo para cuidarem da sua ação política, cuidarem da estabilidade, da paz social e da justiça, do incremento da solidariedade social na atenção aos mais pobres e às instituições de solidariedade social. O Conselho Permanente do Episcopado manifestou também pesar pelo falecimento de Freitas do Amaral e de Manuela Silva, que recordou como uma mulher de causas. Uma mulher de causas sociais pelo testemunho e empenhamento que ela colocava em todas essas causas.
quer quando exerceu cargos governamentais, quer sobretudo na Comissão Nacional de Justiça e Paz, de que era membro e de que foi também presidente e vice-presidente. Portanto, é uma mulher que se conhecia bem a doutrina social da Igreja e dela dava testemunho e empenhamento na sua defesa dos grandes princípios da doutrina social da Igreja. E recentemente, também pela criação e participação neste projeto de ecologia integral, cuidar da casa comum. A boa formação é aquela que nunca desiste de aprender mais. Nesta reunião esteve em preparação a próxima Assembleia Plenária do Episcopado, que vai decorrer entre os dias 11 a 14 de novembro, onde a análise da tradução portuguesa do Missal romano e a preparação da Jornada Mundial da Juventude em Portugal vão ser os dois temas principais. Ocupada pelo cuidado da Casa Comum, a sensibilidade de Manuela Silva despertou na juventude universitária católica. Memórias que recordamos em sua homenagem. Desde a minha entrada para a faculdade, que aconteceu no ano remoto de 49-50, eu devo dizer que encontrei na JUC esse espaço de abertura cultural, de empenhamento, de debate, de discussão. Eu sou da geração que preparou o primeiro congresso dos universitários católicos, que já nessa altura se caracterizou por uma grande abertura, desde logo relativamente aos convites que foram feitos para professores universitários falarem nesse congresso, mas também no levantamento das condições da vida universitária, dos seus problemas, etc. Portanto, eu devo dizer que devo a minha formação e o meu interesse pelas questões do mundo, digamos assim, e da presença dos cristãos do mundo, a esse trabalho longínquo que comecei na faculdade. Analisamos agora acontecimentos da atualidade, com a habitual presença de um jornalista da Renascença. Hoje está aqui connosco, Filipe Avilés, cumprimento. Boa tarde, Filipe, obrigado por estares connosco. Já vamos a esse conflito entre a Turquia e a Síria. Antes, uma referência à canonização do cardeal Newman, que se converteu. Que sinal é este da canonização do Papa, canonização pelo Papa Francisco, e que solidificação acontece também no diálogo entre fé e razão? Bom, é o culminar de um processo que começou já com Bento XVI, pelo menos no passado mais recente, com a beatificação. Bento XVI sabemos que era um grande admirador de Newman, o que é curioso porque são duas escolas muito diferentes, a escola inglesa e a tradição mais alemã, mas o Papa Bento XVI tinha uma grande admiração por ele e terá sido inspirado por ele em algum do seu trabalho teológico também. Newman é uma presença muito importante para os católicos ingleses, foi um convertido, liderou um movimento com vários outros convertidos do anglicanismo para o catolicismo e foi assim um precursor, de certa forma, de uma tendência que foi aumentando ao longo dos anos, que culminou com esta abertura que o Papa Bento XVI deu e que se mantém para alguns anglicanos se converterem ao catolicismo, entrarem em comunhão com Roma, se calhar é o melhor termo, mantendo algum do seu património litúrgico e das suas tradições. Portanto, isto vem fortalecer, se calhar, essa tendência, vai ser uma coisa muito bem acolhida, sobretudo por esses católicos, mas por todos os católicos de língua inglesa em geral, porque ele tem uma grande influência no mundo global. Aproxima as duas igrejas? Penso que sim. Continua este movimento de aproximação. Porque o Newman, apesar de ter deixado de ser anglicano para ser católico, penso que não era um homem que queimava pontos. Portanto, ele é bastante consensual, pelo menos entre uma certa elite intelectual anglicana, porque era um teólogo muito sério, um homem de grande sinceridade e, portanto, acho que esta valorização do trabalho dele, da vida dele, poderá, sim, construir pontos numa altura em que cada vez mais apesar de haver muitas divergências, se sentir cada vez menos uma inimizade, que já houve mais acesa, entre esses dois ramos do cristianismo. A honestidade intelectual que o próprio Newman viveu também ajuda, acredito, a essa aproximação. Falemos então do que acontece no nordeste da Síria, que ameaça paira nesse território com a invasão da Turquia. Bom, temos aqui uma situação muito, muito bicuda. É preciso as pessoas perceberem que a guerra civil na Síria
tem vários agentes em jogo. Portanto, há o regime de Bashar al-Assad, que tem conseguido, ao longo destes últimos 8, quase 9 anos de guerra, reconquistar grande parte do território. Há uma fatia no norte, na fronteira com a Síria, que ainda está nas mãos de rebeldes, mas que cada vez mais pressionados por Assad, juntamente com o apoio indispensável dos russos, do militar dos russos. E depois há uma zona no nordeste, que frequentemente dizemos que é a zona curda, não é só curda, é uma zona que de facto tem sido autónoma, tem-se organizado, é independente, independente não de facto, mas funciona de forma independente do resto do regime de Bashar al-Assad. São opositores, embora nos últimos anos, como tinham um inimigo comum mais premente, o Estado Islâmico e outros grupos jihadistas, não se maçavam, mas Assad tem uma grande desconfiança em relação a este projeto democrático que tem sido construído no nordeste da Síria. E é de facto um projeto assinalável. Há lá uma coligação de grupos curdos, sobretudo curdos, mas depois também cristãos, uma boa percentagem de cristãos e árabes também, que partilham poder, têm todos os cargos são partilhados entre homens e mulheres. Portanto, é de facto uma zona ali, um oásis de governo ao estilo ocidental, diríamos nós, democrático, igualitário, onde há liberdade de pensamento, religião, etc. Não será perfeito, mas é pelo menos ali um laboratório que poderia ser de inspiração para o resto do Médio Oriente. O problema aqui é que os turcos não aceitam minimamente qualquer tipo de autonomia para os curdos. E, portanto, eles pensam, talvez com alguma razão, que as milícias curdas que operam ali estão aliadas com o PKK, que é um grupo terrorista que atua dentro da Turquia, e, portanto, temem que isso possa fortalecer a posição do PKK, querem à força toda esmagar. Enquanto os americanos apoiavam as Forças Democráticas da Síria, que é o nome do exército daquela zona, eles tinham as costas quentes e estavam seguros. Agora os americanos ameaçam sair, apesar de Donald Trump ter feito ali umas ameaças a dizer se os turcos invadirem, se forem mais longe do que eu vou destruir a economia turca. A verdade é que estão por tweets, né? como o Donald Trump está a tentar fazer. Isto transmite umas mensagens muito perigosas. Por um lado, transmite a toda aquela zona que os americanos não são aliados de fiar, que se vão embora quando... Transmite a ideia que os russos, sim, que se pode contar com eles porque estão lá e para o que der e vier. E transmite a ideia, julgo eu, a muitos outros ativistas pela democracia e pelos direitos humanos no Médio Oriente, que se calhar nem vale a pena. Porque o Ocidente apoia da boca para fora, mas depois, quando é preciso ter pessoas no terreno para ajudar, aí já não está lá. Portanto, a Turquia não invadiu ainda, tem tudo pronto para invadir, vamos ver o que é que acontece, mas seria uma grande pena se este projeto que está ali em construção, se nós, quando digo nós, o Ocidente, deixássemos falir. Porque acho que ficávamos todos a perder. E fazemos esta gravação um dia antes dela ser emitida. Pronto, esperemos que nestas 24 horas, de facto, não haja uma evolução negativa nesse sentido. Uma invasão da Turquia a esse nordeste da Síria, neutralizando os curdos, que consequências pode ter no Estado Islâmico? Bom, as suspeitas, sobretudo veiculadas pelos curdos que estão no terreno, curdos e aliados, é que a Turquia tem feito um bocadinho jogo duplo em relação ao Estado Islâmico ao longo dos últimos anos. E há algumas provas nesse sentido que terá facilitado. Sabemos que apoiam os grupos rebeldes contra Assad, que são, na maior parte, grupos jihadistas, aliados à Al-Qaeda. Portanto, a Turquia claramente não tem qualquer problema em apoiar grupos fundamentalistas islâmicos. Há 12 mil reclusos do Estado Islâmico em mãos dos curdos e seus aliados no nordeste da Síria. A Europa e, sobretudo a Europa, a maior parte... Há 2 mil que são europeus, o resto sírios e iraquianos, mas dos que são ocidentais, a Europa tem sido muito relutante em trazê-los de volta. Portanto, por um lado, aceita que os curdos tomem conta deles, mas também não parece disposta a apoiar os curdos nessa missão. Mas os curdos têm dito assim, nós temos que ir defender as nossas fronteiras, isto passa a ser uma segunda prioridade, passa para segundo plano, e se os turcos invadirem, preparem-se, porque esta gente vai ser libertada ou vai fugir.
Até que ponto isso não é só fogo de vista, não sei. Agora, que há de facto uma grande preocupação que isto leve ao recrudescimento do Estado Islâmico naquela zona, e penso que é uma ameaça séria. Uma referência ainda aos cristãos, à minoria cristã na região, enfim, com todas estas ameaças de conflito, infelizmente o movimento é sempre de maior perseguição e de naturalização também dos cristãos. E é interessante porque esta aliança que se vive no nordeste da Síria tem permitido aos cristãos afastar um bocadinho aquela imagem que existe e que é real, infelizmente, ou pelo menos entre as principais comunidades cristãs na Síria, de apoio a Bashar al-Assad. É compreensível, quer dizer, quando eles tinham de um lado jihadistas que os idolavam e do outro lado Bashar al-Assad que lhes dava segurança, independentemente de ser um ditador também, que eles escolhessem esse mal menor. Mas no nordeste da Síria não, eles aí aliaram-se aos curdos e formaram esta zona autónoma e rejeitam e são abertamente contra Assad, embora já tenham vindo dizer que se tiverem que escolher entre turcos, os invasores turcos e Assad, que escolhem Assad. Muitos dos cristãos que vivem naquela zona são precisamente cristãos, eles identificam só como siríacos ou assírios, mas o seu berço, por assim dizer, é precisamente a Turquia. E eles fugiram da Turquia ao longo do último século, sobretudo depois do genocídio dos arménios, que nós falamos sempre nos arménios, mas incluiu também, por arrasto, muitos cristãos assírios e siríacos, que foram mortos e assassinados também, e, portanto, eles não têm boas memórias da Turquia. As relações da Turquia com os seus próprios cristãos não têm sido muito boas nos últimos anos e, portanto, há muito medo do que possa acontecer também aos cristãos que vivem naquela zona. Como, infelizmente, em cada acontecimento é sempre para pior, não é? Naquela zona. Parece que sim. Filipe, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a analisar estes acontecimentos no Médio Oriente que, infelizmente, podem trazer mais conflitos. Mais logo, siga a nossa edição rádio quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiserem.